E aí, POC, vamos gravar sobre Porta dos Fundos? Ah, não, Dimitra, eu tô gripado, eu tô cansado. Não tem cansaço, não tem gripe. Você sabe que a fusão tem que acontecer. Mas o Dimitra, é porque esse negócio de fusão, o povo não entende, o povo acha que é só maquiagem, drag, eu tô... Anda, abre a boca agora. Deixa eu gravar. Dimitra virou geleia, igual em The Good Place. Agora daqui a alguns dias só pra ela voltar. Gente, não dá pra gravar. Eu falei não. Respeite meus limites, meu corpo, minhas regras. Roda a vinheta que vocês vão saber hoje. E é com Danilo, não tem Dimitra aqui não. Doutora Drag! Pessoal, no vídeo de hoje eu queria explicar pra vocês o que é false flag, pra gente entender alguns fenômenos da política atual e termos principalmente cuidado com a nossa reação diante dos atos que temos presenciado. Primeira coisa que eu digo pra você que é de esquerda é que nós tenhamos calma, pois ao ser reativo podemos dar mais combustível para a galera de direita. O ataque ao Porta dos Fundos ele foi reivindicado por um grupo que assume ser dos integralistas. Esse acontecimento pode nos dizer o quê? Primeiro, que não é para você compartilhar a porcaria do vídeo ou de quaisquer vídeos do estilo em 2020. E certamente vão aparecer muito piores do que em 2019. Então, organizem-se, ok? 2. A mídia dá destaque para algo que não deveria como manchete. Por exemplo, 15 galinhas verdes. Não sei se vocês viram essa notícia. Ela nem deveria existir. Tipo, who cares? 15 pessoas. Parece que o Estadão tá sem material. Terceiro ponto. Isso pode ser o que a gente chama de false flag. E estamos meio que mordendo a isca. E o quarto ponto tem a ver também com false flag. Canal de direita também está falando sobre isso, ser false flag de esquerda, como se isso fosse a armação vitimista da esquerda para atacar a direita e a religião cristã. Bem, agora vamos por partes. E a vantagem da gente ser de esquerda é que a gente estuda muito para poder encaixar os fatos e até mesmo perceber que a história se repete. Ou melhor, como dizia Marx, a história sempre se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda vez é como farsa. E aí, diante disso, a gente precisa entender o seguinte: quem são os galinhas verdes? E por que esse grupo foi dissolvido e teve umas dissidências por aí andando? Esse é um fato histórico do dia 7 de outubro de 1934, conhecido como a Batalha da Praça da Sé, ou a Revoada das Galinhas Verdes. A Frente Única Antifascista ela era composta por trotskistas, comunistas, anarquistas, gaysistas... Opa, não era isso, é só até essa parte mesmo. Mas era uma frente unida, né? E elas tinham o objetivo, na verdade, era ser contra a ação integralista brasileira. Esse acontecimento aconteceu em nível nacional. Isso foi importante, porque lá no cenário internacional, o clima também andava muito similar. Então, o mundo fervilhava. E acontece que hoje estamos na mesma situação, na conjuntura nacional e na conjuntura mundial também. À época, houve uma junção de um amplo leque de forças políticas e sociais e foi um importante momento da luta antifascista no Brasil e no mundo. E isso foi integrante de uma série de eventos mundiais nos quais chocaram-se violentamente fascistas e antifascistas. Em Paris, por exemplo, em 1934, aconteceu um fato muito similar. E falar sobre esse momento da história é importante porque estamos na época de bolsonarismo, de extrema-direita e um avanço da direita pelo mundo também. Então, aprender os fatos históricos é muito importante. E aí eu acho, sim, para vocês conectarem as ideias, saberem quem são os galinhas verdes, ouçam o episódio 85 do Pau é Pedra, que chama A Revoada das Galinhas Verdes, que vocês vão entender sobre o fenômeno, sobre a época. Só para vocês entenderem, os camisas verdes, eles deviam ser na época ali por volta de 3.000, assim como no presente, os integralistas estavam uniformizados e a mídia
Olha aí, a mídia dando corda para o movimento, anunciando a concentração dos mesmos. Eles iriam comemorar o seu 2º ano de aniversário. Bem, o resultado final, vocês já imaginam o que deu, mas eu acho que é mais fácil ilustrar para vocês. Acho que fica mais vocês visualizarem. Agora, o que isso tudo tem a ver com o false flag? Bem, eu vou deixar uma reportagem aqui para vocês refletirem a própria confusão que a direita dividiu e que deixemos eles lá se resolverem pra lá, bem longe da gente. Podemos dizer, por exemplo, que hoje o bolsonarismo, tem um pesquisador que chama David Neymer, ele fala que o bolsonarismo está dividido em 3 grandes grupos. Insurgentes, que são as pessoas com o mesmo perfil dos homens encapuzados que reivindicaram o ataque com coquetel Molotov à sede dos produtores do Porta dos Fundos. Tem os propaganda, que é propagandistas, basicamente os lambibotas que ficam puxando o saco, né, do Bolsonaro. E os supremacistas sociais, que estão mais ligados aos evangélicos e podem ser tão radicais quanto os insurgentes. Então acaba que Bolsonaro abarca várias linhas de pensamento. O liberal na economia, evangélica, militar. Só que essas linhas, elas são conflitantes, elas não andam de mão dadas. Como podemos ver durante aquela briga que teve entre os olavistas e os militares, por exemplo. Vagabundo! Eu tô dando essa volta toda só para vocês entenderem, primeiramente, quem são os integralistas. A revoada das galinhas verdes e explicar que false flag, na verdade, é uma tática usada para controlar psicologicamente um público. Ou seja, você manipula a opinião do povo e assim vai criando um clima psicológico favorável a partir de um ato falso. Vamos pegar um exemplo? Em 1933, os nazistas incendiaram o parlamento e colocaram a culpa em quem? Nos comunistas. No caso do Porta dos Fundos, a direita diz que quem são os culpados mesmo? A esquerda brasileira, os petistas. Vejam só a história se repetindo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de todo o caso, das jornadas de junho, de vídeos de 2013 serem ressuscitados e nada do tipo. Eu vou falar de história para vocês, para que assim a gente possa refletir, pensar no presente a partir do passado. Acho que também pode ser uma coisa interessante. Aqui no Brasil, por exemplo, lá no governo Vargas, novamente a ameaça comunista serviu de trampolim para implementarem o Estado Novo. E pensando agora nos acontecimentos recentes, aparece o quê? Um nazista em Minas Gerais, aparecem 15 galinhas verdes em São Paulo e nada feijoada acontece. Mas agora vem um terror, o ataque ocorre, mas a própria direita tentou capitalizar isso como artimanha de esquerda para criar um terror. Porém, o que sabemos do caso é que até as placas dos veículos puderam ser identificadas. O autor do crime também, que inclusive está foragido talvez na Rússia. Dito isso, precisamos ter calma para ver o desenrolar dos fatos. Outra coisa que é importante para a gente pontuar é que nós temos a lei antiterrorismo da Dilma. Sim, eu estou falando do PT. E o PT, hein? E o Lula? E tô vendo gente de esquerda falando e colocando isso como ato de terrorismo. Gente, vocês perderam a noção? Vocês estão dando assim um combustível para uma direita ultra repressora e conservadora criminalizar mais ainda os movimentos sociais. O que devemos fazer com cautela a partir deste fato são 2 coisas. Investigar os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados. E 2, verificar, igual o Glauber Braga falou, se eles estão articulados, por exemplo, com o aparato do poder institucional, que blinda, inclusive, e incentiva esse tipo de ação. Então, vamos com calma, menos emoção, vamos ver o desenrolar dos fatos, nem tudo é terrorismo, e você sabe que os movimentos de esquerda estão sendo criminalizados e a gente também tem que ter um pouquinho de cautela com essas coisas. Então vamos aprender com nossos erros, ter mais cuidado, olhar para o passado, tentar entender esse presente, porque muita coisa vai acontecer em 2020 e o fascismo talvez ele está além do bolsonarismo nessa atual conjuntura. É isso. Um beijo e é o primeiro vídeo de 2020. Se você gosta do nosso projeto, vai lá em apoia.se/HQDaVida ou padrim.com.br/HQDaVida. Lembra de me seguir em todas as redes, Dimitra Vulcana, HQ da Vida. E é isso, nós somos um podcast, se você não sabe também. A gente está lá em qualquer agregador que você desejar. É isso, um beijo e tchau, tchau. Mas é que esse negócio de fusão, Dimitra, parece possessão, exaure as energias. Abre a boca agora. Ai, eu não abri a boca. Esse ficou tão bom. Peraí.